nesse clipe, né? Tem uma fala antes da música começar. Qual que é? É dessa do Djongo ou é a do Dea César? Não, essa é o da César. É você que escreveu aquele texto? Então, as frases iniciais do da César, todas elas, sem exceção e sem nenhum tipo de modificação, são versículos bíblicos, tá ligado? Do início ao fim. Começa ali no livro de Tiago, depois vem Provérbios, Mateus. E por que que eu trabalhei essa intro de versículos, né? Porque, infelizmente, mano, tipo, existe uma certa, meio que uma falsa vitrine gospel no nosso país, tá ligado? Tipo, as pessoas falam muito comigo sobre a minha fé, tá ligado? E uma coisa que chegou a mim com um tom de esperança, eu não posso admitir que esteja sendo pregada com um tom de ameaça, como acontece. Então a gente tem visto versículos bíblicos como slogan de políticos que não têm nenhum comprometimento com o cristianismo. Cristianismo segundo Cristo, não cristianismo segundo, historicamente, a organização de como interpretar a palavra. Sim. Porque essa instituição, eu não tenho muito compromisso com ela. Meu compromisso é ser cristão conforme Cristo. Então, mano, hoje, tem até um versículo em Romanos que fala que que a blasfêmia dos gentios, muitas vezes ela é causada pelo mau testemunho daqueles que creem. E isso, eu tenho começado, se eu estiver entrando muito na parada, vocês me dão um Não, toque. parça, pelo amor de Deus. Que eu te fiz uma pergunta, você tá respondendo, né? Eu achei da hora falar É isso. que, tipo assim, algumas pessoas religiosas acreditam que as pessoas que não creem e que blasfemam contra Deus, elas são pessoas que acordam e que elas odeiam Deus e que elas odeiam a igreja. De uma hora pra outra. E que elas vão ficar ali porque elas são do mal e vão ficar atacando. Só que às vezes eu penso que a igreja ela se preocupou tanto tempo com o mal que está lá fora que esqueceu de vigiar o mal que crescia do lado de dentro. E hoje, esse versículo se cumpre. Porque o mau testemunho daqueles que carregam a bandeira de Cristo hoje, vinculando a políticos específicos, vinculando a ideais que não são de Cristo, isso faz com que aqueles que não creem olhem para essa vitrine. Tipo, mano, eu não creio em Deus, mas o que eu vejo nessa vitrine chamada cristianismo é um slogan de um presidente que age com frases de ódio, que tem uma postura completamente contra os valores do próprio Cristo. E eu posso ficar aqui uma vida toda, inclusive os episódios históricos no decorrer da história aí que carregaram bandeiras de cristianismo, muitos deles são tragédias, tá ligado? E eu sinto que, tipo, se eu não denunciar ou desvincular a minha fé dessas coisas, eu sou um cúmplice, até mesmo calado, tá ligado? Então quando eu venho varrendo aqueles versículos ali, eu tô falando que as pessoas podem até usar a Bíblia para criar respaldo, até porque a Bíblia ela é um livro criado por centenas de autores diferentes, num período de 1500 anos por aí, e de testemunhos oculares diferentes. Então, você pode montar o que você quiser da Bíblia. Se eu quiser montar a teologia da morte, eu consigo montar a teologia da morte. Se eu quiser criar a teologia do racismo, eu consigo criar a teologia do racismo. Se eu quiser criar a teologia que o Estado precisa estar junto da igreja, porque os valores cristãos precisam predominar em cima até daqueles que não creem, não têm compromisso com os valores cristãos que o governo quer que eles executem pela lei, ou seja, tentar punir pelo tribunal dos homens a lei de Deus, de pessoas que não creem nesse Deus, chamada teocracia, eu consigo montar com a Bíblia. Por quê? Da mesma forma que tudo que eu falei aqui durante 24 horas, se você quiser montar o César mais canalha que você conseguir pensar, você monta. Se eu pegar o seu dia hoje, de 24 horas aí, e montar o que eu quiser, mano, eu monto. Então, a má intenção desses pastores e desses líderes é imensa, mano, tá ligado? É imensa. Então, eu me senti num lugar de dizer que a Bíblia é o que ela é, não o que fizeram dela. E você pode... E aí, claro, né, mano, cada um com...
Independente disso, as pessoas podem não crer, podem achar que não é interessante, mas que pelo menos tenham um encontro honesto com o que ela é, não com o que fizeram dela. Então eu vim mostrando que a justiça social, o valor aos oprimidos, que valoriza o amor ao próximo, que olha a sociedade e humaniza as pessoas, ela está presente na essência do evangelho, entendeu? Então, dai a César o que é de César, ela traz esse toque que confronta a religiosidade nessa perspectiva aí, né, mano?